Gente de Valor. Olá, bem-vindos a mais um videocast do Gente de Valor. Eu sou a Roberta Cato e por aqui nós seguimos discutindo o mercado de trabalho, as inovações, as melhorias, as melhores práticas e tudo que você, empreendedor, líder ou colaborador de alguma empresa, quer saber para se desenvolver e continuar competitivo. Hoje nós recebemos aqui a Flávia Raposo, ela que é CFO do Extrafruit, uma empresa 100% capixaba e que tem apresentado as melhores práticas, aí, grandes inovações em gestão de pessoas, em liderança e outras que nós vamos ouvir a partir de agora. Muito obrigada, Flávia, pela participação, por ter aceito esse convite. Olá, uma honra estar aqui com vocês, com você, Roberta, para trocar aí informações, experiências. Para mim é sempre uma honra. Muito bom. Flávia, me fala um pouquinho primeiro, porque tem muita gente que acha, eu inclusive durante um tempo achava que o Extrafruit vinha de outros lugares, tá? Eu fiquei surpresa quando eu descobri que era 100% capixaba, né? Porque tem uma história, não é de depois foi comprada. Me fala um pouquinho como que é a história do Extrafruit primeiro. A Extrafruit começou no Ceasa, aproveitando uma oportunidade que a antiga Hortifruti, quando saiu, né, dos boxes do Ceasa para ir para o seu próprio CD, que é um movimento comum nesse tipo de ramo. A empresa começa no Ceasa, daqui a pouco ela começa a crescer e o Ceasa acaba, né, sendo uma porta de entrada para que essa empresa depois, futuramente, ela crescendo, tenha o seu próprio centro de distribuição. Isso aconteceu com o Hortifruti. Alguns funcionários de longa data do Hortifruti começaram, então, o negócio Extrafruti vendendo parte dos produtos que vinham do produtor e que não estavam ali na qualidade que às vezes a Hortifruti queria para o cliente dela, que era um cliente premium, e, enfim. E o Hortifruti passava essa mercadoria para o Extrafruti, que na época nem se chamava Extrafruti, começou com o nome de comercial Batalha, lá em 2004. E aí, com o passar do tempo, surgiu a oportunidade de gerir o setor de hortifruti granjeiros de uma rede de supermercados aqui do estado, que é o Extrabom. E daí, como a Hortifruti havia sido a mãe, digamos assim, o Extrabom, o cliente que alavancou, a empresa passou a se chamar Extrafruti, até porque o nome comercial Batalha não era muito aderente, né, ao tipo de negócio. Batalha é o apelido de um dos fundadores da empresa. E lá no Ceasa, essa coisa do apelido, do brincar com o nome, né, é muito comum. Então, a empresa começou, teve esse primeiro marco ali em 2006, que foi quando passou a gerir, como se o setor de hortifruti granjeiros da rede Extrabom fosse nosso, né? Nós quem gerenciamos ali, temos promotores de venda que atendem o cliente final. Então a nossa empresa ela é considerada B2B, né? Nós vendemos para um outro negócio, mas ela também é B2C porque a gente acaba atendendo esse cliente, consumidor final do nosso cliente. E aí, quando chegou em 2012, outro marco, que foi quando o Carone também entrou como um cliente na mesma modalidade. E passamos também a atender, hoje a gente atende mais de 70 lojas dessas duas redes. E no ano passado a gente teve aí uma pimenta de passar a gerir também o Casa Frutti, que é uma rede de varejo que tem uma loja aqui em Itaparica e 8 no Rio de Janeiro, é uma rede de varejo que está em expansão. Então, é uma empresa que vem crescendo bastante. Hoje na Extrafruti a gente tem 1.600 colaboradores e no Casa Frutti, mais 600. Então, a gente praticamente tem a gestão aí de 2.200 pessoas, né, de colaboradores diretos, fora os indiretos. E o nosso negócio, essencialmente, Roberta, é lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Desde o produtor rural, né, que planta, que cultiva o solo sem saber se vai colher ou não, sujeito a todas essas questões climáticas e cambiais e todas as outras questões que impactam ali na produção e na colheita dele, na safra, até a ponta, né, até o consumidor final que leva os nossos produtos. Então a gente está lá pegando do produtor para chegar na mesa
né, dos nossos clientes. Muito bom. E aí você me falou dessa logística, desse processo todo ponta a ponta, e aí é perceptível que a maioria dos colaboradores, eles estão num grupo mais operacional, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente estava discutindo ali fora, o quanto que tem sido o desafio, talvez até maior, para quem tem um público mais operacional. E ao mesmo tempo a gente sabe que essa Fruit, ele tem uma referência em boas práticas, inclusive você foi para fora do país, né, em uma oportunidade de falar sobre esses projetos. O que você deve, né, dessas diversas práticas, se você tivesse que citar assim, olha, essa daqui talvez seja a que mais tenha favorecido a atração e retenção de talentos. Qual foi? Eu sei que assim, são várias, né, não tem uma bala de prata, mas tem alguma coisa que você fala assim, talvez seja esse o nosso diferencial. A gente tem ali uma base muito operacional, sim, né? Desses 1.600 colaboradores, você pode colocar que 1.000 aí estão espalhados nas lojas, né? Arrumando banca, atendendo o cliente ali final dos supermercados. E mais a parte dos motoristas, então você tem aí uma grande parte, sim, de mão de obra operacional e público muito predominante masculino, né? Do gênero masculino. E é interessante... Quando você pergunta uma prática, e aqui me levou, né, levou a Extra Fruit até Portugal para a gente apresentar, foi uma prática voltada à gestão de pessoas no sentido de questão emocional, né, de questão de saúde mental, que nós implementamos em 2021, muito antes de se falar em NR1, né? A gente está aí mais ou menos uma semana, 10 dias que foi... implementada aí, né, as exigências da NR1, riscos psicossociais, está todo mundo aí arrancando os cabelos, né? No Brasil a gente é muito assim, né, deixa acontecer, né? No Brasil tem essas coisas de lei que pega, lei que não pega. Exatamente. Será que a lei vai pegar? Será que vão cobrar mesmo? E aí no dia 26 de maio começou a ser cobrada uma legislação que, né, leva as organizações a ter que investir, né, em mensurar esses riscos psicossociais, a cuidar para que o ambiente de trabalho não adoeça as pessoas, né? E a gente se perguntava muito isso, né? Como que eu estou entregando o colaborador no final do dia? Isso surgiu ali naquele período de pandemia, onde muitas empresas elas fecharam as portas. No nosso negócio foi o contrário, a gente precisou trabalhar e muito, porque o supermercado é o nosso cliente. Sim. E era o único setor que conseguiu continuar com portas abertas, e as pessoas iam aos supermercados precisando ou não precisando, né? Até para sair de casa. Sair um pouco de casa, né? É verdade. Naquela época. E o nosso tipo de produto, como a gente vende produto fresco, né? Produto in natura, hortifruti granjeiros em grande maioria, passou a ser muito procurado. Né? Na televisão passava um programa que recomendava comer inhame, por exemplo. Inhame era bom para a saúde, no outro dia tinha que correr atrás da demanda de inhame, aumentou bruscamente, tem que ter inhame, e é só um exemplo. Então a gente precisou manter a empresa aberta, só que em que contexto? A gente não teve tanto caso de colaborador que pegou Covid, mas a gente tinha que manter as portas abertas ali, com todos os cuidados, com todo o protocolo, afastando quem tinha que afastar, enfim. O escritório ficou em home office, né, porque era possível ficar. Mas a gente começou a perceber que os clientes, né, tinham suas questões, que os nossos colaboradores também tinham na família, pessoas que perderam pessoas. E nós começamos a fazer esse trabalho, e quando começamos ali, muita gente falou: Flávia, a pessoa do gênero masculino ela não vai a médico nem para cuidar da parte física. É verdade. Quem dirá, né, da parte de saúde mental. Acho que não vai dar certo, mas aí colocamos o programa. É uma terapia breve, são 4 sessões para avaliar, em si configurando a necessidade de psiquiatra ou de psicólogo. Depois é encaminhado para o plano de saúde, que a gente também oferece para o colaborador. Mas o programa, sobretudo, ele acolhe. Por isso ele tem esse nome, Extra Fruit Acolhe. Acolhe, legal. Ele acolhe o colaborador. Então, a gente teve pessoas ali, né? E eu, como sou uma pessoa de finanças, né? A gente estava falando sobre isso. Né? A minha formação é toda na área financeira, desde a graduação ao doutorado. A gente sempre se pergunta, né? A gente vai colocar esse programa aqui
qual que é o retorno dele, né? Uhum. E aí, nesse programa especificamente, não sabemos os nomes, mas pelos relatos da psicóloga, a gente tirou 4 pessoas da linha, né, da decisão já definido que a pessoa ia suicidar. Né? Ela estava esgotada, era um caso de burnout, ou a pessoa estava com alguma questão pessoal, enfim, estavam naquela decisão já tomada. Então, quando a gente pensa, né, como que eu vou calcular o ROA de um programa como esse, né? Quanto é o valor dessas 4 vidas? Não tem como calcular. Então, quando a gente teve a oportunidade de trocar isso, né, com a BRH e outras pessoas aqui, a gente foi convidado a ir a Portugal num congresso de bem-estar no trabalho e fomos uma das 3 empresas aqui do estado a apresentar esse case, que nos orgulha muito de ter implementado, porque a gente foi anterior à norma, né? Quando a norma chegou, claro que a norma não fala só dessa parte, né? A norma é muito mais ampla. Muito mais ampla. Mas um pedaço da norma, e principalmente o espírito, né? Porque uma norma, ela por si só, ela não vai resolver questões. Não. Né? Você precisa ter isso no DNA. Então, eu acredito que nossa empresa, ela tem muito isso. A valorização das pessoas, né? Que faz a diferença no nosso negócio, de uma ponta a outra da cadeia. É o respeito e a valorização das pessoas, entendendo, né? Que nem todo mundo vai ter um incentivo, ela vai se motivar ou se incentivar pela mesma coisa. Com certeza. Né? Para uns é salário, para outros é bônus, para outros tem uma flexibilidade. Mesmo, outra é flexibilidade, né? Exatamente. Cada um se motiva, se incentiva por uma parte. Eu acho que a gente ter essa mente aberta para entender isso é muito importante em todos os negócios. Muito bom. E aí sai de um extremo para o outro, né? Porque é muito interessante você ter os 2 olhares, né? Você está como uma gestora de uma empresa que tem um público majoritariamente operacional e, ao mesmo tempo, doutora e professora em na academia, né? Numa das mais importantes aqui do estado, inclusive. E o quanto que você percebe essa diferença, essa necessidade de continuar qualificando e o quanto que realmente a gente percebe que as pessoas, apesar de saber que precisamos de qualificação, tem se qualificado, às vezes, cada vez menos, né? Engraçado porque quando fala isso, algumas pessoas falam, não, a gente está cheio de qualificações, mas é pouco qualificação formal, né? A gente está, assim, muito a assistir. E tudo bem, são mudanças, né, no mercado, então a gente vê, mas eu assisti um vídeo, eu li um livro, são outras formas de aprendizado, mas que tem decaído um pouco da aprendizagem formal, né? Isso, como é que você percebe isso? Porque não tem certo e errado, eu queria entender a tua percepção sobre isso, assim. Eu tenho um jeito de aprender, de estudar, que vem desde criança, né? Que é escrevendo, né? Eu gosto de ler, escrever o que eu li, fazer mapa mental. Já fazia isso criança. Tinha uns amigos, né? Que usavam esses mapas mentais de forma inadequada. A famosa cola. A famosa cola. Mas pegavam os meus resumos não só para estudar, mas para usar, né? Depois me contava, usei o seu resumo. Então. Mas, brincadeiras à parte, é o meu jeito de estudar e eu valorizo muito o ensino formal, mas respeito muito a inovação que está acontecendo, né? E acredito que essas mudanças geracionais, elas têm impacto nisso, né? Sim, sim. Então, por exemplo, eu estou na sala de aula, né, da graduação ao mestrado, eu dou aula, né, numa instituição de ensino superior aqui do estado, e percebo essas mudanças, percebo que nós professores precisamos também nos atualizar, mudar um pouco o jeito, né, de dar aula. Quando eu comecei a dar aula, 16 anos, eu realmente... O uso da tecnologia já era presente na sala de aula, mas era totalmente diferente. Né? Era uma base de pesquisa, né? Agora ela, na verdade, ela é quase que protagonista, dependendo da situação, né? do contexto. Exato. E levar isso para dentro da empresa também é importante, né? Então, a gente tem uma base operacional e como que a gente faz para capacitar esse time? O que é importante ele saber? É importante ele entender das culturas. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um melão que o próprio fornecedor utiliza uma semente que é uma semente diferenciada e ele quer dar um curso
sobre qual que é a melhor forma de tratar o melão, para quando o cliente for lá numa loja onde a gente atende, o nosso colaborador esteja apto a falar sobre o melão, até ele é um promotor de vendas, até impulsionar a venda desse melão. A gente tem esse tipo de treinamento, mas a gente também tem treinamento para comunicação não violenta, para questões de liderança. A gente traz todos os líderes que ficam nas lojas uma vez por mês para falar sobre questões de RH, de marketing, do desempenho do mês, como é que foi a venda, como é que foi o custo. Então, essa proximidade com esses públicos é muito importante. Mostrar para eles essas evoluções, olha, a empresa está crescendo, então não basta saber arrumar ali a banca do chuchu, precisa pensar quanto custa o chuchu, como é que perder um chuchu, isso vai impactar no lucro. E também no nosso time de administrativo, procuramos também trazer cursos, fizemos um letramento em IA para colocar todo mundo entendendo o que é essa digitalização, né? Esse mundo virtual que está aí. Talvez não vem, né? Ele já chegou. Talvez seja esse o maior desafio nesse momento, quando a gente fala de educação corporativa, né? Questão do letramento digital, porque a gente fala muito sobre a utilização da IA, mas com uma percepção às vezes falha, né? É só colocar IA, não precisa ter um antes, não precisa ter um acompanhamento. E aí eu tenho visto muitas empresas até questionando, né? Será que realmente está ajudando ou está atrapalhando? Mas é porque não teve o processo anterior, né? De letramento. Isso é importante. Mas quando a gente fala por exemplo, do ensino superior, né? Você ainda... Eu vou fazer uma pergunta até polêmica. Na sua avaliação, o ensino superior, ele ainda tem o peso que ele tinha antes? Você até como contratante, né? Como alguém que está numa posição de liderança, ainda tem o peso que tinha antes na formação, no currículo que nós víamos antigamente? Eu acredito que sim. Eu, enquanto contratante, valorizo, óbvio que não para todas as funções, tem função que não, mas valorizo, acredito que é importante na formação. Acredito que essa revolução que a gente está vivendo, da rapidez, né? Falar que eu sou de um tempo que a gente ia na biblioteca municipal, pegava uma enciclopédia Barça, copiava na folha de papel ao maço. Né? Então, o estilo de aprendizagem era diferente. Hoje é um clique, né? Até brincava, né? Para pesquisar quem foi Tiradentes, qual era o nome dele, que dia que ele nasceu, que dia que ele morreu, qual a forma que ele morreu. Ia lá naquela página da Barça e pesquisava. Hoje a gente clica ali, faz uma pergunta rápida, não precisa nem digitar, fala, né? Faz um áudio e a resposta vem instantaneamente. Então, o conhecimento, ele ficou mais rápido, mais acessível, mas, por exemplo, o jeito de dar aula, né? Eu dou aula para os meus alunos e eu sempre coloco um tipo de atividade que vale nota, às vezes 40%, 50% da nota, que é, eles leem um artigo que eles vão utilizar para a academia e para o mundo corporativo, porque as matérias que eu dou, estou numa escola de negócios, então sempre voltado para negócios, em que eles conseguem linkar teoria e prática, e do tipo, eles vão ler o artigo, eles vão apresentar o artigo para a turma, depois de apresentar, eles vão dizer o que eles aprenderam com o artigo para levar para o dia a dia deles no mundo do trabalho, e qual foi o aprendizado que eles, como pessoa, também tiveram com a leitura do artigo. Então, por que eu faço isso? Que é comprovado cientificamente que aquilo que a gente aprende para ensinar, a gente retém muito mais. Então, um fato, né? Eu estou na sala de aula por quê? Né? Eu valorizo tanto isso que eu estou na sala de aula há muitos anos, né? Só nessa instituição vou fazer 16 anos, agora em julho. Então, é muito tempo de sala de aula conciliando o mundo executivo e pesado, de muitas viagens, de muita correria, com a academia. E por que eu faço isso? Porque toda vez que eu estou aprendendo para ensinar, eu estou retendo aquilo. Então, me preocupa muito um conhecimento que já vem pronto, que eu não tenho que fazer esforço para aprender. Eu até comento que nesse momento social, né, e mundial, a gente percebe que a informação ela está mais
mais fácil acesso à informação, mas a capacidade de pensar e de refletir sobre isso, que é o conhecimento em si, né? Que é conectar as informações e gerar consenso crítico, que está diminuindo, né? A gente percebe nas conversas, a gente percebe em discussões assim, o quanto que as pessoas, não, é isso porque está escrito. Tá, mas vamos considerar um contexto, vamos tentar analisar as aplicabilidades, que vai muito para o comportamental, né? Para a capacidade de análise crítica, do olhar mais construtivo, dessa questão de conciliar interesses, né? Aí a gente começa a ir para o comportamental, né? O quanto que isso precisa ser trabalhado academicamente dentro das corporações também, né? Porque durante muito tempo, eu que venho da educação corporativa e da educação acadêmica, né? Como professora e como professora de empresas, né? Facilitadora de treinamento, eu vejo o quanto que até a forma de conduzir o treinamento é diferente, né? A gente chegava lá e falava, o que é feedback, vamos aplicar. Aí agora também é baseado em problemas, né? Temos aqui um funcionário que já aconteceu isso, como que você lida com isso? Porque a informação é fácil, a gente precisa ensinar realmente as pessoas a repensarem. E aí eu volto à questão do grande desafio quando a gente está falando de um público operacional e que a gente sabe que esse público às vezes não tem tanto acesso nem à informação e nem a uma provocação de senso crítico, infelizmente, né? A educação no Brasil, ela ainda não é como deveria ser. Aí você falou que vocês têm trabalhado isso em treinamentos corporativos. E o que mais que vocês têm feito para provocar essas pessoas? Porque eu sei que isso é um fator também que motiva. A pessoa precisa entender que ela é importante, né? E contribuir ajuda isso, né? A sensação de importância. Por exemplo, a gente tem parceria com outras instituições para trazer esse ensinamento de várias formas. Por exemplo, a gente percebeu num dado momento que tinha muitos colaboradores envolvidos em dívidas com as apostas, né? E aí pedindo rescisão para poder pagar dívida de parente ou dívida própria com essas questões de apostas. Então a gente trouxe uma instituição financeira que nos presta serviço, né, que é parceira, para ir lá falar de uma forma muito simples e muito prática sobre poupar, sobre investir, sobre o risco de você não comprometer, o risco de você comprometer grande parte do seu pagamento, né, em dívida, mostrar para eles o valor do dinheiro no tempo, mostrar que não é porque cabe no salário que a gente deve fazer um determinado empréstimo, né, para ter cuidado com essas questões desses jogos, principalmente porque dinheiro não vem fácil para ninguém, né? Então, por vezes a gente traz essas instituições, estou dando um exemplo aqui, mas tentando sempre falar a linguagem que vai acessar esse público. Vou falar de educação financeira, não adianta eu falar de determinados conceitos que a gente utilizaria no mundo acadêmico para avaliar um investimento, né, para saber a tiro, payback, VPL, isso não é o porque público. Essa turma talvez ainda está saindo da primeira linha do devedor para o poupador, né? Antes do investidor, né? Ainda estou querendo organizar aqui. Exato. Muito legal, muito legal. E aí, dentro desse contexto todo, né? E aí você já trouxe vários insights, isso é muito bacana. Você falou em alguns momentos da questão da cultura e que você trabalha muito a cultura organizacional. Qual é o peso disso na construção do Extrafruit como é? Né? Uma instituição que hoje é reconhecida, que é forte, o quanto que você deve isso, né? Tipo assim, eu acho que a cultura bem trabalhada tem sido considerada como esse fator, o quanto que isso pesa, porque eu sempre falo muito, porque eu sou uma pessoa de cultura, né? Gestão de cultura, e eu falo que realmente é a linha da estratégia, né? Está muito alinhada à estratégia. Como é que é a tua percepção em relação a isso? A cultura na organização, ela é fundamental, né? Inclusive, esses dias eu vi uma postagem que, até conversando com essa questão de NR1, né, quando você vê que um peixe está doente, você tira o peixe ali do aquário, trata ele, mas e se for a água que estiver contaminada? Puxa, que máximo! Você devolve o peixe curado para uma água que está contaminada. Então, na empresa, o tempo todo, a gente tem que trabalhar para dentro de um limite, manter essa água limpa, né? Limpa, sem contaminação. E isso é muito da cultura, que eu entendo que é uma responsabilidade nossa, da alta administração. A gente tem os valores dos fundadores da empresa que nos passaram a missão de, né, tocar o negócio seguindo esses valores. O respeito às pessoas está lá. Dentre esses valores, a gente não hierarquiza, né? Esse é primeiro
do que aquele, porque todos os valores são inegociáveis para a gente. Mas o respeito e a valorização de pessoas, eles estão lá dentre os valores que nos foram passados como algo a prezar, a buscar. Então, o que a gente precisa todos os dias da nossa vida é tomar decisões olhando para isso. É fácil? Não é. Porque o dia a dia, a rotina, o meio, ele muitas vezes você... E uma coisa que eu sempre falo assim, a gente não pode estar cego ali para o que está acontecendo, a gente não pode perder a capacidade de ouvir, porque às vezes chegar nos mais altos postos, né, no alto escalão da empresa, pode fazer com que muitos achem assim, eu cheguei até aqui, não tenho que ouvir mais ninguém. Então, a capacidade de ouvir as pessoas, às vezes é a pessoa lá da base que vai te falar alguma coisa que você não está vendo. E se você perder essa capacidade de ouvir, é complicado demais. Então, para a gente manter essa cultura, né, nessa linha da água lá do aquário, é uma cultura saudável, né, alinhada com os valores que a empresa acredita, que os fundadores, né, nos passaram de norte, que eles trouxeram a empresa até ali. É um desafio nosso diário, porque a cultura ela não é somente uma pessoa, somente os diretores, não é somente os acionistas, ela é a formação, né, de todo mundo, de todos. Então, às vezes, você esbarra, né? Quando você começa a crescer muito, a empresa começa a ficar ali com sede aqui, mas daqui a pouco tem loja no Rio, loja em Bahia e por aí vai. Você vai crescendo muito e talvez você se pergunte, poxa, será que essa cultura que a gente preza aqui dentro do nosso CD, do nosso principal, ela está sendo seguida lá? Não, porque às vezes o colaborador ele sai de uma organização por causa do líder dele imediato. E é muito comum isso, né? Ele nem sabe que lá na empresa, né, na sede da empresa, os acionistas queriam assim, os diretores pensam que está acontecendo de um jeito. Então, é um desafio constante, diário, que requer treinamento, mas eu acredito, Roberta, que requer sobretudo exemplo. A gente pode dar treinamento, a gente pode falar, a gente pode fazer bonito, mas se as pessoas olharem para você e não veem que o seu discurso é coerente e consistente, né? Com a prática, com aquilo que você pratica, acho que cultura é muito isso. É o que eu sempre falo, as pessoas, como que eu fortaleço a cultura? Coerência e consistência. É vivenciar, de fato, aquilo que você está pregando, porque senão fica só um quadro bonito na parede, não se sustenta, né? E o quanto que é importante o papel do líder, né? Como guardião da cultura, porque é isso que você trouxe. Às vezes, lá em cima está muito claro, mas não chega lá na ponta, porque o líder que está em contato direto, e isso é muito prejudicial para a imagem, né? A gente falando aí da questão do employer branding, porque a pessoa que sai, ela sai falando assim, porque lá na empresa, mas na verdade não é a empresa, é o líder, né? Lá na empresa eles pensam assim, eles fazem assim. Na verdade, ele está se referindo só à liderança direta, né? E não à construção da cultura. Muito legal. A importância do papel da gestão de pessoas aí como filtro do aquário, né? Porque, no final, o aquário, para ficar limpo, você coloca aqueles filtrozinhos, né? Então, o RH talvez tenha esse papel, a gestão de pessoas, de filtrar o que está acontecendo e estar atento para manter. Mas eu gostei muito, vou levar essa comigo. Eu adorei a analogia, né? Muito bom. Flávia, eu queria muito te agradecer, tá? A compartilhar essas experiências, as boas práticas. Eu acho que quem está acompanhando aqui vai ter, com certeza, algumas boas anotações, tá? Fico muito feliz. E gostaria de saber, se você quiser deixar uma mensagem, alguma coisa que eu não perguntei, mas que é importante. Não, eu acredito que tudo começa com as pessoas, né? Eu gosto muito, trabalho na sala de aula com os livros do Jim Collins, né? Que são livros que não são autoajuda empresarial, são livros baseados em pesquisa, e aí a minha veia de pesquisadora, ela fala nessa hora, né? Ele trata de algumas empresas feitas para vencer, empresas feitas para durar, empresas que se mantêm longevas, né? E ele coloca algumas características dessas empresas, desmistifica alguns mitos que às vezes a gente fica acreditando no mundo corporativo, mas ele coloca uma questão que hoje parece que o que eu vou falar aqui não faz sentido no momento que a gente está. Ele fala: a tecnologia não é o motor, a tecnologia é o meio.
Sim. E às vezes as pessoas pensam que colocar IA, automatizar a organização, vai estar tudo resolvido. As empresas começam com as pessoas. A tecnologia ela pode acelerar, ela pode contribuir, mas ela não vai resolver os seus problemas sozinha. E então, começando com as pessoas, ele fala, coloque as pessoas certas dentro do barco, depois aponta a direção. Então, se eu posso deixar uma última dica, é lento para contratar, rápido para desistir da relação contratual. Quando você percebe que esse peixinho que está lá no aquário está contaminando os outros, né? Então, a rapidez ali para regularizar uma situação, para que você, dentro daquilo que é possível, que é viável, deixe as pessoas certas dentro do barco, para que você possa, então, ter uma empresa saudável, sustentável, né, com uma cultura saudável também. Muito bom, muito obrigada. Gente, esse é mais um videocast do Gente de Valor. Eu sou a Roberta Cato e me acompanha aqui nas redes sociais. Gente de Valor! Oferecimento: Lecard. Gênio é quem escolhe e usa. .Code, inovação e tecnologia para transformar a sua empresa. Up Health, especialista em você. Grupo Águia Branca, movendo o mundo com excelência e respeito às pessoas. Realização Rede Vitória.